Ora, muito boa tarde, sente-se confortavelmente que hoje, certeza que vai ficar a aprender umas coisas neste tempo corrido. Recebemos o nutricionista Tomás Barroso, tem com certeza muitas dicas para nos dar. Tomás, muito obrigada pela presença aqui neste tempo corrido. Mas vamos seguir alinhamento, apesar das grandes curiosidades, pelos conselhos que todos nós precisamos um pouco. Seguimos alinhamento e arrancamos com 10 minutos à Benfica. Nestes 10 minutos, obviamente, começamos por falar naquilo que foi esta última época. Seu comentário a este tricampeonato do Sport Lisboa Benfica? Antes de mais, como tinha dito há pouco, muito obrigado pelo convite. Relativamente a este campeonato, pronto, não é por estar aqui neste programa, mas de facto sou benfiquista ferrenho e de todos os campeonatos que eu me lembro de ter assistido, este, sem sombra de dúvida, foi o campeonato que mais me agradou e que me deu aquele gostinho especial de termos sido campeões, porque de facto foi uma luta constante, aliás, contra tudo e contra todos, e de facto temos sido campeões onde vimos uma união enorme entre a equipa e o treinador. Sem sombra de dúvida, como benfiquista, não podia dizer que, sem sombra de dúvida, este campeonato foi mesmo mais marcante. O Tomás Barbosa costuma acompanhar frequentemente o Benfica. Tem histórias do Benfica? Eu tenho imensas histórias, porque acho que desde os meus 5 anos que vou constantemente ao Estádio da Luz, inclusive temos aqui também um camarote onde estamos sempre presentes em todos os jogos e mais alguns. Histórias há muitas. Lembro-me de um jogo contra o Porto em que um jogador nosso foi expulso e nós conseguimos dar uma reviravolta em termos de jogabilidade. Foi se calhar o jogo mais fantástico que alguma vez vi na minha vida. Em termos de ambiente, este último jogo contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, que foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogo que alguma vez assisti, em termos de ambiente, em termos de, também de jogo em si. Ouça, Benfica é uma nação, como Mas é muito dizer. diferente de acompanhar e assistir a um jogo do Benfica no Estádio da Luz ou fora? Fora até competições internacionais. Eu vou-lhe ser o mais sincero possível. O ruído que os adeptos fazem é tão grande que nós sentimos-nos em casa. E mesmo lá na Allianz Arena, o Benfica fez um ruído enorme e nós mostramos porque é que somos o maior clube do mundo. Portanto, praticamente todos os jogos são em casa. E é frequente gostar de acompanhar nessas viagens. O que é que se ganha indo acompanhar o Benfica? Ganha-se uma cultura futebolística enorme e obviamente que as viagens do Benfica são muito bem realizadas e conseguimos também ter uma visita à cidade, e a parte cultural das cidades onde normalmente vamos jogar é muito bem representada pelo Benfica. Mostram-nos bastantes monumentos, os sítios mais emblemáticos de cada país, portanto é uma viagem cultural, tanto em nível de cultura como de cultura futebolística também. Claro. Já percebemos que acompanha e vê com muita frequência os jogos do Benfica. Que tipo de espectador, que tipo de adepto é o Tomás? É assim, eu fervo em pouca água, admito, porque o Benfica é um dos meus grandes amores e, obviamente, quando passamos ali algum mau bocado, eu fico ali com alguma coisa entalada na garganta e tento mesmo controlar bastante. Não sou daquelas pessoas que fica semanas chateadas pelo Benfica ter empatado ou perdido, mas no mesmo dia sou capaz de ficar ali um bocadinho chateado, incomodado. Portanto, não falem comigo para eu digerir a coisa como deve ser, mas felizmente esta época foram só coisas boas. O início da época não foi assim tão bom, mas mesmo assim mostramos o grande clube que somos. Portanto, o Benfica é um dos meus motivos de alegria. E já recebemos aqui o seu pai em alguns programas, onde ele falou também, o Humberto Barbosa, onde ele falou também de como se é benfiquista. Disse que não se é benfiquista desde pequenino, que se nasce benfiquista. É verdade. É assim também? Foi assim consigo? Eu não sei se o meu pai, quando a minha mãe, aliás, estava grávida, se meteu ali uns headphones com o hino do Benfica. Também não vou dizer que a primeira palavra que aprendi a falar foi Benfica, mas certamente deve ter sido pai das 5 primeiras palavras que eu aprendi quando era bebé a falar. E os meus pais, de facto, incutiram-me o gosto pelo Benfica e depois, na fase adulta, isto está aos olhos de toda a gente. Desde aí, essa paixão manteve-se sempre? Sempre. Quase uma obrigação familiar, ou não? Não. Nunca houve discussão lá em casa sobre isso? Nós em casa somos todos benfiquistas. A mulher do meu irmão é sportinguista, mas vem ver uns jogos também, porque acho que todos os outros adeptos dos outros clubes gostam de ver bom futebol, portanto, verem o futebol do Benfica, claramente vem cá com gosto. E lá em casa, aliás, lembro-me de uma história engraçada que quando os meus sobrinhos fizeram anos, o primeiro presente que eu lhes dei foi
kit sócio do Benfica, que é logo para começarem ali a serem adeptos destes pequeninos. Portanto, exatamente, a democracia do benfiquista. Exatamente, nem mais. Mantém-se. Há que olharmos também para aquilo que aí vem. Com que expectativa é que está também a encarar a próxima temporada do Benfica? O que é que se deve levar desta temporada? Eu acho que nunca vi, sinceramente, a equipa tão unida nestes meus 27 anos como na última época. Portanto, acredito que, mesmo mexendo um bocado na equipa, se esta união continuar, sem sombra de dúvida, podemos ir ao 36. Algum jogador que tenha tido algum gosto particular esta temporada? O Jonas, claramente. O Jonas, principalmente naquelas alturas fulcrais, ali no minuto 80, minuto 90, em que ele, de facto, realiza os golos e quando os benfiquistas, nós adeptos, aliás, estamos ali a pensar que o jogo já empatou ou que perdemos, ele consegue sempre dar a volta. Portanto, sem sombra de dúvida, foi o jogador esta época e na época passada também que mais me marcou. E é daqueles adeptos que, quando algum jogador sai, fica demasiado triste, queria mesmo que algum jogador eu gosto de todos. Portanto, a partir daí acho que é bom haver esta rotatividade e acho também o segredo do Benfica esta época, aliás, foi mesmo a rotatividade dos jogadores. Porque estamos com uma equipa fantástica em todas as posições, principalmente no ataque, portanto, gosto que hajam estas substituições também para dar oportunidade a outros talentos e também foi graças a isto que o Renato Sanches, obviamente, tornou-se a grande figura que é, foi dando a tal oportunidade e acho que o Benfica tem que apostar nas camadas jovens, porque o Renato é esse exemplo, nesta época. Gostou de ver realmente esse apoio que o clube vem dando realmente às camadas mais jovens, o surgimento Adorei. Acho que, como estava a dizer, esta época o Benfica apostou mesmo forte nisto e foi o que se viu. Portanto, cada vez mais o Benfica está a ter uma escola fantástica, uma das melhores academias mundiais, ganhámos ali um prémio nos Emirados Árabes Unidos, portanto, estou mesmo a gostar desta aposta, sinceramente. Acompanha de alguma forma também aquilo que vão fazendo os mais jovens? Fica curioso para ver qual vai ser a próxima descoberta? Fico porque nós somos uma escola de talentos, como eu costumo dizer, portanto, espero que haja outro Renato, como espero que haja outro Rui Costa, possivelmente, portanto, estou mesmo à espera que nasça aí outro diamante para nos fazer vibrar e chorar naqueles momentos assim mais fortes. No jogo. E agora, como é que é este momento, costuma-se dizer, de maior paragem, não é? Como é que acompanhas? Está muito por cima dos noticiários a ver quem entra, quem sai? É curioso nessa... A primeira coisa que eu faço quando acordo tenho sempre um ritual que é pegar no meu telemóvel e ir ver as capas dos jornais. Portanto, não me interessa muito sinceramente o que aparece lá dos outros clubes. Vou logo direto ao Benfica e depois à posteriori, claro que vou ver o dos outros clubes. Mas sim, vejo sempre a capa da bola, do Record e do jogo. E vive intensamente este período? Ou está mais calmo, está mais descontraído? Assim, há muita especulação. Portanto, eu acho que se o Benfica manter, aliás, a estrutura da equipa, pode vir mais um, sair mais um, mas o cerne da questão está mesmo lá e acho que vamos dar aqui a volta. Portanto, o Benfica faz sempre parte, não tira férias, é isso? Nunca. Do Benfica, nunca, só de trabalho. Portanto, assim, acompanhamos sempre. Lembro perfeitamente que em agosto, naqueles jogos da pré-época, estando eu de férias, que eu tiro sempre normalmente o mês de agosto, não há um dia em que eu não acompanho o jogo do Benfica. Portanto, mesmo quando eram, e nesta última pré-temporada, foram jogos muito tarde, mesmo assim? Sempre. E se adormecia, tinha ali a boxe para me dar para trás e acabava sempre por ver de qualquer das maneiras. Para acompanhar à risca. Sempre. Isso é obrigatório. E gosta de fazer táticas? Tem essas ideias também? Eu acho que cada macaco no seu galho. Eu sou um adepto e gosto de me sentir como um adepto e não sou um treinador de bancada, como eu costumo dizer. Portanto, deixo o trabalho para quem sabe e limito-me apenas a ver, a vibrar, a chorar, a sorrir, tudo e mais alguma coisa que um adepto faz. Mas é daqueles que mais gosta de apoiar do que propriamente de dizer o que fazer. Fico sem voz no final dos jogos. Portanto, vibro como um adepto à séria, choro como um adepto à séria e Benfica até morrer, como costumo dizer. Há pouco também falámos isto off the record, sobre a parte mais desportiva do próprio Tomás, que não chegou a jogar futebol, aliás, jogou muito pequenino, mas depois abraçou outra modalidade. Exatamente, eu joguei basquete simplesmente porque era um nabo
a jogar à bola. Diziam que era muito caceteiro. Portanto, fui para o basquete, que era um desporto assim um bocadinho mais de contacto. Portanto, curiosamente, curiosamente é verdade, é verdade. Portanto, sempre acompanhei o futebol. O futebol, aliás, foi sempre o meu desporto de eleição, mas em termos de modalidade que eu pratiquei, foi o basquetebol. Nenhum desgosto no futebol e para quem lhe disse que não tinha jeito? Não. Acho que eu próprio tinha essa noção, que não jogava assim grande coisa, por isso é que, obviamente, também pedi ao meu pai para experimentar outro desporto, também como era alto na altura, fui para o basquete e dei-me bem. Nesta altura é obrigatório, para concluirmos também aqui a nossa conversa acerca do futebol, falarmos da seleção nacional e das ambições que Portugal pode ou não ter neste europeu. Como é que está a encarar esta seleção? Eu não peço para irmos à final, porque existem outras seleções, aliás, muito boas, mas peço é que os jogadores façam, sem sombra de dúvida, o melhor de si e que nos encham os olhos, aliás, com um futebol espetacular e que representem a nossa seleção o máximo que conseguirem. Portanto, acho que é só isso que eu peço. É pouco. Exatamente. Sim, senhor. Vamos então avançar, até porque temos que falar acerca daquela que é a sua profissão. Dr. Tomás Barbosa, nutricionista na Clínica do Tempo, o que gera, creio eu, sempre muito interesse, porque hoje em dia parece-me a mim que há cada vez mais interesse nessa área, é verdade ou não? Sim, cada vez mais as pessoas procuram um especialista, neste caso um nutricionista, para ajudarem a corrigir alguns hábitos alimentares. Nós somos aquilo que comemos, é uma frase muito usada e de facto faz todo o sentido. Nós temos muita procura nas nossas clínicas pelos nossos serviços, não só em termos de planos alimentares, como principalmente em termos de reeducação alimentar. Os pacientes que vêm às nossas clínicas, aquilo é como se fosse uma escola, nós estamos a ensinar como é que se come, as porções indicadas para comer, os truques que se pode fazer se na eventualidade forem a uma festa ou pecarem em termos alimentares, o que devem fazer no dia seguinte. E aquilo é uma lavagem um bocado cerebral para que as pessoas depois saiam de lá na forma física que querem, no peso que querem e que nunca mais lá voltem, desde que seja só para dizer um olá. E é possível toda a gente, qualquer pessoa, atingir o seu ideal? Claro que sim. Todos conseguem atingir a forma física perfeita, têm que ter força de vontade e espírito de sacrifício, como em tudo na vida. Por vezes é muito difícil as pessoas mudarem os hábitos alimentares porque são anos e anos e anos a comerem sempre sistematicamente a mesma coisa, mas uma vez que consigam mudar esses hábitos alimentares, tudo é possível. E nós estamos cá para ajudar. Tem que haver da nossa parte, neste caso do nutricionista, um acompanhamento profundo e personalizado e temos que andar um bocadinho atrás deles para ver se eles se portam bem, assim nas primeiras semanas e depois a partir daí, quando o comboio começar a engrenar, é muito mais fácil e conseguem atingir os resultados que querem. Mas é que vocês acabam por não pedir coisas fáceis, é uma alimentação saudável, não é? Pelo menos naquilo que é a vossa fórmula da longevidade, não é? Alimentação saudável, exercício físico, controle do stress e equilíbrio emocional. É verdade, sim, senhor. Estou aqui a pedir... Como eu estou a dizer, nós cortamos um bocadinho as pernas aos pacientes, no sentido figurativo, claro, e queremos que eles sofram um bocadinho ao início, porque é assim que se reeduca, para depois aqueles alimentos que no passado eles comiam, se sintam um bocado mal a comer, porque a carne vermelha é uma carne que de facto pode ser por vezes um bocado saudável, mas consumida em excesso não é saudável. E mudarmos o consumo da carne vermelha para uma carne branca durante algum tempo vai fazer com que quando os pacientes, aliás, consumam a carne vermelha, não caia bem. Ou seja, nós reeducamos e ensinamos o nosso metabolismo. Nós somos animais de hábitos. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E não é uma mudança drástica logo ao início? Não é uma mudança drástica porque o ser humano tem que ver resultados rápidos. E eu acho que quando, ao fim de uma semana, conseguem ver resultados rápidos, conseguem fazer todas as mudanças e mais algumas. E isso é o que nós fazemos na nossa clínica. Não só mudamos a alimentação, como usamos também uma tecnologia de ponta para ajudar a eliminar os depósitos de gordura. Fazendo isso, é muito mais fácil os pacientes conseguirem atingir os resultados que querem e, acima de tudo, verem os tais resultados que pretendem para, então, continuarem a fazer as coisinhas como deve ser. E quando esses resultados não são propriamente visuais, vão procurar-vos porque há um mal-estar, mas não é, até nem é visual. Isso é comum acontecer?
É comum, sim. As pessoas normalmente sentem sempre, por vezes, pode não ser visual, mas um desconforto na roupa, oferecerem umas calças, veem que as calças estão a ficar apertadas e talvez isto seja um dos principais sintomas para as pessoas nos procurarem. E depois, obviamente, problemas articulares, o sentarem-se no carro e terem dificuldade a conduzir porque, de facto, a barriga está ali a incomodar, tudo isso são fatores que fazem com que nos levem. E simplesmente temos outros tipos de pacientes que querem simplesmente ser mais saudáveis, que são magros, mas não têm cuidado com a alimentação. E então aí procuram simplesmente mudar o hábito alimentar, os hábitos alimentares, aliás. Aquilo que vocês propõem é para qualquer pessoa, para qualquer idade, e estamos aqui a falar de longevidade, para qualquer peso? O nosso plano da Clínica do Tempo é adaptado de pessoa para pessoa. Mas o cerne do plano alimentar é igual para todos. Depois nós aí adaptamos. Se for uma criança, temos de dar um bocado mais de hidratos de carbono. Se for uma pessoa com muito peso, cortamos um bocado nos hidratos de carbono, ou seja, é muito personalizado. A primeira coisa que nós fazemos numa consulta é a anamnese, o historial clínico. Depois fazemos uma análise da composição corporal. Nós vamos conhecer como funciona o metabolismo da pessoa. O número de calorias que queima por dia, o percentual de gordura, o tipo de metabolismo que tem, o tipo de gordura que tem. E sabendo isso, então adaptamos à pessoa em si este plano alimentar. A verdade é que hoje em dia, e há tanta informação em tanto lado, não estamos a falar só da televisão, internet, mas tantos livros sobre a matéria, quer dizer, não há uma fórmula igual para todos, apesar dos princípios serem os mesmos. A internet é um grande motor de busca de informação, correta e incorreta, maioritariamente incorreta. Não vale a pena estarmos a pesquisar uma dieta no Google, neste caso, ou em outro site, que não seja um site especializado, porque não vai resultar, pode criar algum risco para a saúde, surgir alguma patologia devido à dieta em si feita, portanto convém mesmo pesquisar ou procurar um nutricionista que o possa acompanhar personalizadamente. Claro, porque cada caso é um caso. Exatamente. Consigo, queria falar especificamente também da nutrição desportiva. O que é isto, a nutrição desportiva? A nutrição desportiva é igual a uma nutrição normal, mas é mais direcionado aos desportistas. Um corpo de um desportista, um metabolismo de um desportista não tem nada a ver com o corpo de uma pessoa sedentária. O gasto calórico é muito maior, o desgaste muscular é muito maior, então convém ser apropriado a esse desgaste para que ele consiga ter o máximo de rendimento possível no desporto em que pratica. São desportistas, então, que vão à procura desta... Sim, ou qualquer pessoa que, por exemplo, tenha um estilo de vida realmente que seja composto por muitas horas. Exatamente. É assim, um desportista... Considera-se um desportista aquele que pratica exercício físico praticamente todos os dias. Depois há os desportistas de alta competição, como jogadores de futebol, como jogadores de basquete, outras modalidades, mas todos esses merecem um acompanhamento nutricional e, aliás, devia ser obrigatório eles procurarem um nutricionista para conseguirem ir para além, pronto, daqueles entraves que o seu corpo pode ter na eventualidade, porque aumentar um bocado a dose de proteína, suplementar um nutricionista, aliás, o atleta de uma forma correta vai fazer com que ele consiga ter um rendimento muito maior. Algum caso que se lembre particularmente, algum desportista que nós possamos conhecer? Isto não pode, esse é sigilo profissional, não posso dizer, mas muitos procuram e muitos conseguem melhorar as suas aptidões físicas, sim. A performance também pode evoluir? Era isso, sim, era isso que eu estava a falar, exatamente. Sim. Um jogador ter muitas queimbras é significado que falta, aliás, de magnésio. Um jogador que pretende ser mais explosivo, que queira construir um bocado mais massa muscular, temos que aumentar um bocado as doses de proteína, ou seja, depende sempre dos objetivos do treinador para esse desportista em si. Portanto, há aqui um trabalho em conjunto, entre várias... Em conjunto, sim. Eu peço sempre, cada desportista que venha, eu peço sempre qual é o objetivo deles ou da equipa que ele joga. Se é o aumento de massa muscular, se é secar, ou seja, perder um bocado de gordura, se é simplesmente ter um bocadinho mais de mobilidade e a partir daí faço o meu trabalho. É assim que se entende que, por exemplo, as grandes equipas, também neste caso estamos em momentos de seleção, a seleção tenha nutricionista a acompanhar, tenha também a própria chefes a acompanhar. É obrigatório. É obrigatório, como eu tinha dito há pouco, nós somos aquilo que comemos e às vezes comer algum alimento com muita gordura pode fazer com que o jogador no dia de jogo possa se sentir mal e não conseguir jogar. Portanto, o nutricionista é fundamental em qualquer desporto, mesmo. Nós estamos agora a falar de chefes, mas qualquer pessoa pode fazer uma alimentação saudável, mesmo não cozinhando bem. Sim, eu acho que com a informação que se tem hoje em dia, qualquer pessoa consegue mais ou menos fazer um cardápio alimentar saudável. Só que, por vezes, não tem muita imaginação,
portanto o nutricionista ou um chefe, obviamente, pode também, que perceba um bocado o assunto, pode também dar ali algumas variedades de pratos para não estarem sempre a comer aquele chapa 3 do peito, frango grelhado, atum em água, arroz cozido sem sal e assim sucessivamente. Convém variar um bocado, os olhos também comem. Quanto mais apelativa for uma salada ou o prato em si, melhor é para nós. E é isso que vocês também incutem nas pessoas, é essa variedade. Exatamente. Nós, na nossa clínica, ensinamos mais do que tudo os pacientes a cozinharem de uma forma saudável e original. Porque não comer um gelado se dá para fazer gelados saudáveis? Porque não comer uma pizza se dá para fazer uma pizza saudável? Ou seja, às vezes as pessoas não têm esses conhecimentos e vacilam nas horas certas. Por isso é que nós também, lá está, é o programa de reeducação alimentar. Tentamos ensinar as pessoas a cozinhar coisas saudáveis. Porque o mundo saudável, aliás, qualquer pessoa pode ter e fazer. E é possível realmente ganharmos anos? Claro que sim, em tudo. Nós fazemos um exame na nossa clínica, que é um check-up ortomolecular, onde nós conseguimos saber a idade biológica da pessoa e uma pessoa que fume, que tenha um bocado de excesso de peso com 30 anos, pode ter uma idade biológica de 40, 45 anos e no final do nosso programa tem uma idade biológica ainda mais nova que a idade cronológica. Portanto, sim, é possível. Muito bem, grandes curiosidades. Temos é que, infelizmente, não podemos continuar aqui sobre essas dicas tão importantes para qualquer pessoa. Temos que avançar, até porque há aqui duas sugestões de leitura também muito interessantes. Tomás, Só é Gordo Quem Quer, de João Uchoa Júnior. Isso é um livro muito caricato porque demonstra a questão das porções alimentares de uma pessoa gordinha e de uma pessoa magra. E esse livro ensina-nos mais do que tudo é que nós somos gordos porque queremos. Ou que também, na eventualidade, podemos ser mais magros. E é um livro um bocado caricato porque tem ali, como conseguimos ver, o Bucha e o Estica, e praticamente o Estica sempre ali a chatear um bocado o Bucha, que ele é gordinho e consegue-se, obviamente, ser magro se quisermos. Portanto, é uma perspectiva interessante. Esse livro ensina muito a questão da dualidade entre o sal e o açúcar e as porções certas que nós devemos consumir, aliás, portanto, é muito interessante. Por outro lado, temos também Nutrição, a Ciência da Saúde, do Humberto Barbosa. Exatamente, o meu pai. Eu queria trazer a Bíblia do Benfica, que também é um dos livros que eu leio mais, mas, de facto, este livro do meu pai foi um livro que me era lido quando eu era mais novo e é muito figurativo. Todos os alimentos, neste caso, eram heróis e mostravam a importância da laranja por ter vitamina C, que é um poderoso antioxidante, a importância das leguminosas, ou seja, é uma maneira caricata e gira de mostrar, pronto, a importância da nutrição. E creio que também foi por causa desse livro que eu me tornei nutricionista. Pois, a pergunta era essa, se isto democraticamente também foi assim a decisão O Dr. Humberto, meu pai, aliás, fez o trabalhinho bem feito. Começou desde a barriga da minha mãe a pôr nos fones, aliás, o hino do Benfica e aquelas histórias dos irmãos Grimm, que se calhar os bebés normalmente, ou as crianças, que os pais, aliás, leem às crianças. O meu pai lia o livro dele sobre nutrição, portanto, hoje em dia, sou nutricionista sem sombra de dúvida por causa dele. E é verdade que foi assim desde pequenino que acompanhou o gosto. Li numa entrevista sua que foi por ter acompanhado precisamente numa consulta. Um caso de sucesso, meu pai, é verdade, sim senhor, que fiquei ali estupefacto. Não vou dizer que achei que o meu pai fosse um Deus, mas ali perto, porque a maneira como a pessoa estava a abraçá-lo e estava a chorar em lágrimas por ter conseguido curar uma patologia de uma forma natural, aquilo fascinou-me. E eu disse, também quero aqueles abraços. Sentem que podem realmente mudar a vida das pessoas? Notam isso nos vários anos? Notamos. Atrevo-me a dizer que cerca de 91% dos nossos pacientes são casos de sucesso e ficam muito, muito, muito agradecidos e melhoram bastante a qualidade de vida em si. Porque às vezes fica aquela ideia de que é só para ficar mais magro, mais bonito e tal, mas há uma mudança a outros níveis, não é? Nós, acima de tudo... Não é só o prazer de olhar nós não queremos embelezar as pessoas na nossa clínica, nós queremos tornar as pessoas mais saudáveis. Isso é o que nós fazemos lá. A beleza vem depois. Primeiro é viver o máximo de anos possível, tirando principalmente a gordura abdominal, que é aquela gordura que faz disparar o risco de doença cardiovascular. E depois a parte da beleza vem sempre em segundo plano, mas sem sombra de dúvida, tratar da saúde e melhorar, neste caso, a saúde é o que nós fazemos. Algum depoimento, por exemplo, de alguém que realmente tenha ficado completamente transformado depois de... Temos vários na clínica. Temos transformações de 50 quilos em 8 meses, às vezes transformações da pessoa manter em si
o mesmo peso, mas ter uma barriga super dilatada e ficar com uma barriga 100% definida, ou seja, temos ali muitas transformações boas em todos os aspectos e mais alguns. Vai entrar agora o nosso cronómetro, isto significa que tem neste momento 120 segundos para responder à pergunta da Vera Sá, de Vila Real, que lhe pergunta então o que se deve comer quando estamos com o stress do futebol. Por incrível que pareça, o tremoço, se for bem limpo e tirarmos o excesso de sal, é um excelente alimento. É verdade, que não engorda, é baixo em gordura, baixo em hidratos de carbono e super proteico. Mas atenção, depois há muitas questões das porções. Exatamente. Isso vai sempre depender se o clube em si está a ganhar ou perder, mas normalmente eu digo que é uma mãozinha cheia. Uma mão cheia de termossos, curioso. É verdade. E aqui no estádio, por exemplo, as alternativas são sempre mais limitadas, obviamente que isto não é um restaurante. Eu aqui aconselho as pessoas a comerem antes de irem para o estádio. Muito bem. Infelizmente. E lida-se bem assim com o stress do futebol, comendo uns termossos? Sim, principalmente porque é 1 a 1, portanto estamos ali a ter trabalho e estamos ali a comer 1 a 1, portanto acho que acaba por baixar um bocado a questão do stress, porque enquanto maçãs comemos em 5 minutos, uma tacinha ali de termossos demora sempre um bocadinho mais tempo, portanto... Afinal, foi uma resposta fácil aqui à pergunta da Vera. Tem tendência a comer durante os jogos do Benfica, não? Não. Se calhar, se eu estiver ali um bocadinho nervoso, se calhar petisco ali qualquer coisa, mas por norma, como o Benfica só me dá alegrias, não preciso comer durante os jogos. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso tempo corrido. Assim fica com estas histórias e também, já sabe, com algumas ideias, sugestões para que realmente tenha uma vida saudável e, por que não, viver mais uns anos com essas perspectivas também de maior longevidade. Tenha uma ótima tarde.